fazer uma retrospectiva também. Bom, o Raul foi socorrido, foi levado para um hospital. Ele ainda está atordoado, ainda não sabe muito bem onde está, o que aconteceu. Não foi um assassinato, a gente já está sabendo que ele se suicidou. A gente só não sabe ainda o motivo, mais para frente, através da leitura do capítulo, nós vamos entender o que aconteceu. Então, vamos. Quem gostaria de começar a leitura? Oi, eu posso ler, Rita? Então começa, Lívia. Tá, deixa eu só colocar aqui rapidinho para acertar a gravação. Só um minutinho. Bom, tá todo mundo escutando direitinho? Tá, né? Vamos lá, então. Sim. Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante interpelado revidou. Estarei morto, porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isso morrer? Absurdo. Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá eludir a justiça divina. Revelando a extrema vergonha ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços murmurando. Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe daquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelo serviço de assistência, dirigiu-se a mim explicando. Vamos, André. Nosso amigo está em crise cuja culminância não cederá antes das 70 horas, aproximadamente. Voltaremos mais tarde a vê-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Aqui ele vai ficar tipo 70 horas dormindo? Não, ele vai ficar em tratamento para se equilibrar. Recebendo passe, né? Com certeza, um medicamento diferente, um tratamento que ele não entra aqui, ele não descreve, né? Mas provavelmente ele vai receber passes magnéticos para se reequilibrar. Como um doente mental, né? Uma pessoa que entra no hospital em surto, ela leva um tempo para se acalmar, né? Eles dão calmante, tudo isso. Porque senão não adianta conversar com ele agora. Qualquer criatura em desespero, não adianta você conversar. Há que ter um equilíbrio, mesmo que relativo, para que a pessoa possa te ouvir. Ele nem em condição de ouvir está, ele ainda está assustado, né? É um choque, como ele mesmo diz, eu estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor, quer dizer, ele não está sentindo dor, e a gente associa a dor ao corpo físico, né? Pelas terminações nervosas. Não tem uma veste ensanguentada, quer dizer, não está saindo sangue. Ele não... Quem tem sangue, né? É o corpo. Será isto morrer? Ele acha um absurdo, ele não consegue compreender. Porque se você botar a mão num desencarnado, se ele se fizer materializado, nós vamos sentir. As pessoas que já tocaram os companheiros desencarnados, materializados, dizem que sente o calor. Se botar a mão no coração, sente o coração bater. O André vai dizer em nosso lar, logo na introdução, que a barba dele cresceu. Barba dele cresceu. Quer dizer, as sensações nos seguem. Quer dizer, são as lembranças de sensações, né? Da sensação da dor. É muito interessante isso aqui, os questionamentos que ele faz. E é como a gente, né, Rita? Por exemplo, a gente se aborrece às vezes, né? Acontece alguma coisa que mexe assim com os nossos sentimentos, as nossas emoções, de tal maneira que a gente não consegue voltar ao normal em menos de 48, 72 horas, né?
e às vezes a gente nem dorme direito, né? Aquilo altera a gente de uma forma que é a mesma coisa que está acontecendo com ele, né? Então, você precisa de tempo para se acalmar, né? Para aceitar, entender, compreender tudo. Isso acontece com a gente, não é? Até para ele se localizar, né? Nós, quando temos um pesadelo assustador e a gente acorda assim sobressaltado, você leva um tempo para você se localizar. Você vê outra coisa também? Às vezes você trabalha. Aí chega final de semana, você acorda assim, se você estiver dormindo mesmo, você fica, hoje é segunda-feira, hoje é terça, perdi a hora. Então, leva um tempo para você se localizar. Não, ontem foi sexta, hoje é sábado. Então, é mais ou menos essa sensação que esse companheiro está sentindo. Até porque a morte dele não foi natural, né? Ele vem de 2 choques. O primeiro choque do suicídio, que é puxar aquela tomada. Não foi desatar os laços. Ele esgarçou aquilo tudo. E ele foi imediatamente arrebatado pelos vampirizadores, quer dizer, que magnetizaram ele, começaram a sugar aquelas energias e ele entrou no estado de coma, vamos dizer assim, de total perturbação. A gente, na páginas atrás, a gente viu que ele nem sabia quem ele era. Até Alexandre pergunta, da sua esposa, ele nem lembra, não lembrava de nada, está em choque. Então, uma pessoa em choque, ela precisa se reequilibrar antes de qualquer conversa, qualquer procedimento, o que vai acontecer com ele. 70 horas para começar a entrar no processo de reequilíbrio relativo, né? Enquanto isso, não adianta perder tempo, porque a espiritualidade ela é muito prática. Não adianta ficar ali. Então, eles vão resolver outras coisas, que a gente vai ver agora. Tá bom. Vamos, André. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso um instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento azado. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir, aprendendo para minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne. Embora semelhante verdade lhe causasse angustioso pranto. Tranquilize-se, disse-lhe o meu orientador com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos desposos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo um ataque dos vermes vorazes. Aqui eu queria dar uma paradinha, Lívia, porque nós precisamos tomar cuidado quando falamos de suicida, principalmente para irmãos que passam por uma situação dessa, que às vezes vão aportar no centro espírita relatando isso. Então, cada suicídio é um suicídio diferente. E cada irmão vai ser assistido de uma forma. Claro que na generalidade, a maioria dos suicidas vai passar por isso aqui. Inclusive, Camilo passa também. Camilo relata isso. Ele fica um tempo preso aos despojos. Mas esse aqui parece que foi rápido, né? É porque é uma obra literária, né? Ele não pode ficar entrando em pormenores. A gente não sabe quanto tempo levou esse processo. Aparentemente foi rápido, mas a gente não sabe, né? A gente está trabalhando em cima do que ele está dizendo. Ele não passou
pela questão de sentir a decomposição. Porque a gente também não sabe se o desencarne dele já estaria próximo também. Então, o tempo que ele ficou, a gente não sabe, a gente não tem o planejamento dele. A gente está trabalhando em cima do que está escrito aqui. Então, nem todo suicida vai passar pelo Vale dos Suicidas. Inclusive, ele não passou. Uhum. Há irmãos que são assassinados. Há irmãos que são assassinados, não. Há suicídios que são verdadeiros assassinatos. Em nosso lar, existe um pavilhão que é para mulheres e homens, mais mulheres do que homens, que se matam, né, entre aspas, por amor. Porque é como se a pessoa entrasse no processo de perturbação. Esse processo de perturbação também traz um atenuante para o suicídio. O processo obsessivo também é um atenuante. O processo de loucura, o espírito que está no processo de loucura encarnado e se mata, é uma outra situação. Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode generalizar. Dizer que todo suicida vai para o Vale do Suicida, todo suicida vai sentir a sensação da decomposição do corpo. A gente não pode afirmar. A maioria passa, mas nem todos vão passar. Assim como nada na doutrina dá para generalizar, né? Nada, é claro que eles têm um processo, é único, né? Mas a gente não pode dizer todos, a maioria. Agora, todos é muita gente. Todos são todos, né? E tudo é levado em consideração. Tudo é levado em consideração. E outra coisa também que a gente tem sempre que lembrar: nenhum suicida está abandonado. Você vê que no caso dele, já tinha uma equipe também que fica ali, eu esqueci o nome que o André dá, dos companheiros, que ficam como que em vigília, né? E eles tentaram auxiliar, mas não tiveram acesso, não puderam, a coisa foi rápida, né? O arrebatamento dele também foi rápido pelos vampirizadores. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai atender na casa espírita, ou até mesmo na rua, alguém que venha relatar e a gente começa a falar de uma forma que não alivia a pessoa, pelo contrário, deixa a pessoa até mais angustiada. Então, a nossa fala deve ser sempre de consolo em relação ao outro que chega, que aporta a nossa casa espírita. Então, vamos continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Vamos lá. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância, companheiro devotado e sincero. Esse amigo apresentaram certa vez a noiva querida com quem esperava tecer no futuro o ninho de ventura doméstica. Não sei. Desde o dia, porém, que vira Esther, pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-lo. Personificava a jovem que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir um imenso afeto, ou afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe um empecilho que precisava remover. Esther seria capaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável, para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência,
convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu, sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida à apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível, e depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia que culminou em casamento. Atingir a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé através da tela mental, exprobrando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Ao invés de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeição, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-la em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso como ocultar a tragédia primeira. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empurrou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingido o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para um intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo, e em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatava-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso em lágrimas pesadas a lhe lavrarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa do seu interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto em ocasião de sono de veículo físico.
e, ouvindo as derradeiras informações, o suicida apareceu reanimar-se vivamente e observou: Ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternamente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do reconhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender à petição que nos conduzira ao semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: Acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu: Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o reconhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minha indagação e observou: Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime em que descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem quando querem a delegação de mais alto para serviços da assistência. Interessante aqui, né? Porque, por exemplo, eu acho que, pelo que eu entendi, ele iria se encontrar em desdobramento com ela, mas não iria contar a verdade porque poderia chocar e até mudar esse sentimento que ela tem por ele, assim, essa colaboração em prece. Não, porque eles vão se encontrar, né? Alexandre vai providenciar isso. Mas não é o momento para falar nada sobre o que aconteceu. Como ele disse aqui, somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Apesar dela ser uma criatura boa, ela foi enganada por esse homem que ela tem como um ótimo marido, como uma pessoa maravilhosa. Mas esse homem que ela construiu está longe de ser a verdade. Foi o companheiro que matou o seu primeiro noivo. Matou envenenado. Imagina, ela ia se sentir duplamente traída. E que depois sai pela porta falsa do suicídio, deixando ela numa situação muito dolorosa. Uma vez perguntaram ao Chico se ele mentia. E o Chico disse: não, eu às vezes preciso adiar a verdade. Então a espiritualidade está adiando a verdade, porque agora é o momento da consolação. Mais para frente, e quando eu digo mais para frente, eu digo em outras encarnações, ela vai saber quando ela já não estiver liberada das paixões. Por que nós ainda não podemos tomar de um apanhado todas as nossas encarnações? Porque nós ainda estamos, não estamos liberados das paixões. Por que nós não podemos saber o passado das pessoas com quem convivemos? Porque nós não estamos liberados das paixões.
Então, é como ele diz aqui, agora é o momento do consolo. Tem uma ferida aberta. Pensa numa ferida bem complicada. Eu vou trazer o bálsamo, eu vou trazer o frasco de álcool. Não é o momento do álcool, é o momento do remédio, da consolação. Mais para frente, sim, quando ela já estiver em condição, se conta a verdade. Nós ainda somos crianças espirituais. Quem tem criança em casa sabe que às vezes a criança vai fazer uma pergunta que nós não vamos responder com todas as informações. Nós vamos dando o que a criança pode receber, o que ela tem condição de captar, entender. A mesma coisa ele diz aqui. André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação seu tempo. Ainda não é tempo dessa revelação. Então, eles estão adiando essa revelação para um momento propício. Imagine as consequências danosas que seriam para esta mulher saber a verdade agora. Olha, ela tem responsabilidade com 3 crianças. E se ela entrasse em perturbação mental, se desequilibrasse, como é que iam ficar essas crianças? Que ela tem agora sobre sua responsabilidade. Porque ele desertou, colocando uma carga maior para ela. Porque todos aqueles que desertam, né, de situações, deixa a carga para outro, que vai carregar uma carga mais pesada. Então, é o que ele diz aqui, né? Para André, até para auxiliar, a gente tem que saber como. Até, por exemplo, quem participa do atendimento fraterno tem que tomar muito cuidado com ele, como ele diz aqui, ó. Cada palavra tem a sua ocasião. Então, num atendimento fraterno, porque às vezes a gente está na casa espírita e vamos participar de um atendimento fraterno. Às vezes nós estamos na fila do banco e vamos participar de um atendimento fraterno. No trabalho, pessoas vão nos buscar. Então, essa questão da palavra, ela é muito importante. Eu estava vendo uma palestra da Célia Xavier agora à tarde, em que ela estava contando isso, né? Que uma mãe foi buscar o Chico porque o filhinho dela de 12 anos tinha se suicidado, de uma família rica. Eles eram de uma empresa, os sobrenomes eram de uma empresa muito famosa de construção civil. E essa mãe foi buscar o Chico porque, em desespero, não sabia por que o filho tinha cometido isso, já que ele tinha tudo, ele não tinha motivo. E o menino estava ao lado dela e contou para o Chico por que ele fez aquilo. E Chico ouviu, né, o que o companheiro tinha para dizer e não relatou para a mãe o motivo. Porque se ele conta para a mãe ia entrar no processo de culpa e poderia também desencarnar ou cometer uma loucura qualquer. Então, ele guardou aquilo e levou para a mãe palavras de consolo. Porque, às vezes, a nossa verdade, a verdade vai trazer muito mais malefício naquele momento do que adiar aquela verdade para o futuro. Então, por isso que ele diz, a vida pede muito discernimento nosso. E quantas tragédias nós já não... Tragédias que eu digo várias áreas, de desequilíbrio, de brigas, e em nome da verdade. Da nossa verdade, né? Alguém quer falar alguma coisa, discordar de tudo? Eu queria só colocar uma coisa aqui que eu vi antes desse comentário aí de vocês, que o Raul, ele ficou completamente perturbado por causa dessa ação dele, né? Quando ele, aqui está escrito assim, no trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Ou seja, apesar de tudo que ele fez para ninguém desconfiar, e nem ele, a própria vítima não desconfiava, mas depois ficou ali, né? Ficou ali com ele o tempo todo, não ficou? Não é isso que quis dizer isso aqui? Mas não estava o espírito ali com ele, não. Não era, não? Aqui Era dizia a assim, ó. consciência dele na tela mental. Mas aqui falava, ó, no trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal,
permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Ué, estranho Olha isso, aqui, ó. não era ele? A sua consciência fora ferida sem remissão. A consciência. Depois ele diz assim: nas mais íntimas cenas do lar, via Noé através da tela mental. Lembre-se que ele não desencarnou por um processo obsessivo. O Noé não provocou o suicídio dele. O Noé não estava do lado dele. Era a consciência dele através da tela mental que projetava a lembrança do companheiro. Era uma auto-obsessão. Sim, imaginei que o Noé, após ter desencarnado, teria meio que assim descoberto por que aconteceu isso com ele, Em nenhum e aí, de momento é repente, relatado isso nesse ficou capítulo. junto do Raul. Ah, então tá. Não, eu entendi. Nenhum momento isso é relatado no livro, a presença de Noé. Eu até queria voltar aqui. Ele diz aqui assim, ó. Sim, Ana, porque condição real de vítima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz assim, ó. Vai dizendo que é a questão do suicídio previamente deliberado sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sobre a nossa observação. O desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com elementos superiores. Não houve intromissão de inimigos ocultos, nem o Noé, nem outros inimigos, né? Que às vezes não é provocado, poderia ter sido provocado por outro companheiro, mas não foi. Aqui, no caso, foi como uma auto-obsessão, porque não há juiz mais implacável A do própria que a nossa consciência. consciência culpada. Mas tem gente que não tem consciência. Não, tem gente que a consciência ainda não despertou. Mas a hora que ela despertar, ela vem numa cobrança muito grande. Por isso que Joana trabalha a questão do auto-perdão e vai ser trabalhado para Raul também, que ele diz, né, vai dizendo para Raul, para ele, até para mudar o padrão dele de sintonia, pense na renovação de sua oportunidade, medite na grandeza de Deus, transforme o remorso em propósito de regeneração. Isso aqui é o auto-perdão, que a Joana trabalha e as pessoas não entendem. Acha que o auto-perdão é desculpar o que fez, né? Não é o perdão das religiões, que eu peço perdão, faço não sei quantas penitências e volto a cometer o mesmo erro. Não, o auto-perdão é identificar onde eu errei e me modificar para não fazer novamente. É mais trabalhoso. Então, não há, é ele. Ele ficou com muita culpa. Primeiro, era um amigo dele de infância, né? Que abre a casa dele e a vida dele, num processo de confiança. Ele trai o amigo e trai a noiva também. E se trai, que é mais doloroso ainda. Porque a nossa consciência é onde estão as leis de Deus, né, gravadas. Então, é um juiz que quando vem que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, vamos continuar, que eu também já me perdi. E uma observação aqui, né? Você vê como é que o que moveu ele foi tipo ciúme, né? E aí um erro foi levando a outro. Não, ciúme? Ele não queria, né? Não, no ciúme não. O que moveu ele, a princípio, foi querer a felicidade do amigo, inveja. Isso. Então, Né? e queria ficar Inveja. com a menina. Porque a inveja, o invejoso, ele não quer só o que você tem, ele quer o que você tem e não quer que você tenha. E foi o caso Verdade. dele, né? Foi a inveja de querer aquela noiva, não respeitar o amigo, não respeitar a menina, em nome do que ele chama amor, né? Porque ela era o ideal, a idealização de felicidade dele, né? Em nome dessa idealização da felicidade, ele leva infelicidade para o outro. E a gente vê muito isso, o ser humano, atualmente, está sendo muito estimulado a isso, né?
dou farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se eu para ser feliz, tem que pisar no seu pescoço, eu vou pisar. Quando não, deve ser assim, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? No vale tudo da vida, não vale tudo sempre. Então, vamos continuar. Registrei a observação. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro, para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e em seguida demorar-se junto dela. 2 semanas colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe organizasse a vida econômica através da colocação honesta e digna. Era de só dar uma ver-se... paradinha aí, Lívia, só um instantinho para a gente lembrar uma coisa. Se lembra que nos estudos atrás, umas páginas atrás, eu comentei que quando a espiritualidade vai em trabalho de assistência, ela nunca é de forma particular, ela é sempre coletiva. Qual era a proposta inicial? Ajudar quem? A proposta inicial, o pedido inicial de intercessão era em favor de Raul, para descobrir se ele tinha sido assassinado ou se ele tinha cometido suicídio. Mas olha como a coisa foi desdobrando. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que a espiritualidade é muito interessante a forma como eles trabalham. Por exemplo, cada irmão tem a sua tarefa em determinado departamento. Um espírito não se mete no departamento do outro. Quando eles precisam, eles vão buscar criaturas especialistas naquela área. Por exemplo, a Romualda é um espírito preparado para essa tarefa. Tanto que a Alexandre nem entrou em muitos detalhes com ela, porque ela já sabe o que ela tem que fazer. E fazem. Não é como nós aqui encarnados que nos metemos em tudo, porque achando que a gente sabe tudo, sabe fazer tudo. Respeito, cada um respeita o quadrado do outro. E não há assim, melhor que, menor que, maior que. Acho muito interessante essa forma, e a gente vai ver isso agora com a Romualda, porque eles vão dar toda uma assistência a ela para que ela se equilibre também para fazer a visita ao companheiro. Porque um processo arriscado, né? Você vai levar essa companheira a estar com ele e a gente vai ver como é que eles vão fazer esse processo. Não é feito de qualquer forma, não. É tudo muito bem planejado. Era só isso, Lívia. Era de ver-se o carinho que o delicado instrutor dedicou a todas as providências em curso. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecendo ao hospital volante de socorro espiritual, onde o instrutor cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Em seguida, mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Daí a minutos, Romualdo entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito alto. Raul, Raul! Gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa, junto ao leito do esposo, debruçando-lhe. Reparei que os olhos dele permaneciam marejados de pranto que não chegavam a cair.
Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso mentor do nosso generoso orientador. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação. Mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. As palavras dos suicidas, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam minhas observações. Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara aos meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele, e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Ouvindo as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: Oh, Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para nossa casa dar-me esperança ao espírito abatido. Defenda-nos ainda contra os maus. Não me deixes sozinhas com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim. Embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: Tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalhei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para nossa casa e alegra-te. Não tenha medo da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeie o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles estejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta, confiante, guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente necessária a transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição. Fitando o companheiro através das lágrimas, perguntou: Raul, antes que eu me vá, dize-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que o interpelado mostrou o olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os preceitos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra. Adivinhava-se-lhe, através dos olhos aflitos, o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou, concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras. Disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar da emergência, confiou-a
o instrutor, aos cuidados de Romualdo e regressou em minha companhia. Não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Alexandre percebeu-me o estado d'alma e falou comovidamente. Segundo observa o trabalho de socorro, pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos... Calma aí. Não podemos esquecer que Raul e Esté são dois enfermos espirituais e nessa condição requer muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Vamos parar, né, Lívia, por causa da hora. O meu já apareceu aqui. Também apareceu para mim. Pra gente não É bom que parou um pouco o assunto aqui, né? Fechou bem. Fechou a visita dela. É tão interessante isso, né? Como o Alexandre, porque ele não teria essa serenidade. Ele também é preso das paixões, né? No momento desse, que ele se encontrasse com ela, ele ia entrar em pranto, ia contar o que aconteceu, ia ser um desastre maior ainda. Então, Alexandre sabia. Alexandre dá esse suporte, porque é Alexandre falando. É como se... É uma mediunidade, é uma espécie de mediunidade, né? O Raul, como que, guardando as devidas proporções, como que dá passividade para Alexandre, né? Para auxiliar a esposa, para manter uma serenidade. Você vê o cuidado de tapar a ferida, porque essa ferida vai ficar sangrando por muito tempo ainda, né? Provavelmente só vai se resolver esse problema do coração, tiro no coração, quando ele, às vezes, numa encarnação, porque o perispírito precisa, quando tem essas feridas assim, ele mergulha na carne para poder se recuperar, né? Então é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu acho também que essa assistência que o Alexandre deu ao Raul, às vezes acontece com a gente também, né? Quando a gente toma algumas atitudes, que a gente fica pensando assim, isso eu não pensaria assim, não teria agido assim por conta própria. É porque a gente também tem esses Alexandres que nos acompanham, que nos ajudam muitas vezes, não é? Sim. Às vezes, no plano espiritual, nós temos tarefas no plano espiritual, né? Então, em determinadas situações, a gente reage de um jeito que a gente fala, mas eu devia estar com alguém me ajudando. E foi como você falou, eu não sou assim. Numa situação dessa, eu já estaria correndo, que não ia ter quem me pegasse, ou eu não falo assim, mas esse auxílio aí. Muito interessante isso. Então, vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece? Eu faço. Então tá. Vamos lá, então. Senhor Jesus, agradecemos imensamente mais uma vez pelos ensinamentos deixados, pelas reflexões que faremos e pela fé fortalecida, que a cada estudo saímos um pouco mais sublimes, um pouco mais tranquilos e confiantes no seu auxílio, no seu amparo, Senhor. Pedimos pelo nosso centro espírita e pelos todos que nos ajudam e nos amparam, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, boa noite a todos. Quem eu não vou